Oi, gente, vamos iniciar agora mais uma aula do nosso curso online de Escapeão Extrajudicial, Teoria e Prática. Vamos abordar o seguinte assunto agora, meus amores. Vamos abordar as partes envolvidas no procedimento de usucapião extrajudicial. Vamos descobrir quais são essas partes? Vamos lá. Você está lá sentadinha, quem te contratou é o usucapiente. Foi o usucapiente. É aquela pessoa que chegou lá com um problema de irregularidade. O usucapiente é aquele possuidor que precisa se tornar proprietário do imóvel que adquiriu, certo? Esta é a primeira parte. A segunda parte, vamos lá, vai ser o proprietário. É aquela pessoa que o nome dela consta na matrícula do imóvel. É aquela pessoa que foi a última pessoa que teve aquele imóvel regularizado em seu nome, tá? É o proprietário. Nós temos aí também o confrontante. O confrontante é aquela pessoa que mora ali do lado desse seu cliente, do usucapiente. Esse confrontante, ele está ali morando ou ele está apenas na matrícula, constando o nome dele como confrontante desse imóvel usucapiendo, certo? Então, falamos já do usucapiente, proprietário, confrontante. Agora, nós vamos falar do registrador. Não vamos falar do antecessor primeiro? Do antecessor. Quem que é esse antecessor? É aquela pessoa que exerceu a posse anterior ao seu cliente. Ele exerceu a posse também através, de repente, de um contrato de compra e venda, que foi o que originou a posse dele. Talvez tenha sido esse só o documento dele. E ele vendeu para o seu cliente, mas não é o proprietário do imóvel. Esse é o antecessor. Aí tem também, nós temos aí o registrador. O registrador é aquela pessoa que trabalha no cartório de registro de imóveis e que vai analisar o seu procedimento. E essa pessoa também tem uma história, tem uma luta nessa questão do usucapião extrajudicial e a gente vai precisar falar dele também. E vai ter que aprender a lidar com ele também. Nós temos também o tabelião, que é aquele que vai lavrar a ata do seu cliente, né, do usucapiente. É aquele que vai se dirigir ao imóvel e vai ver se de fato o seu cliente está morando lá ou exerce a posse dali, entendeu? Esse aí, ele vai analisar, vai te dar uma luz em alguns casos, vai analisar a documentação que você for apresentar. Então, esse aí é o tabelião, que é o do cartório de notas. E temos aí os funcionários dos mais diversos, das mais diversas repartições públicas que você, de repente, possa vir precisar deles. Vamos falar, por exemplo, de pessoas que trabalham em prefeitura. Eles também têm um perfil específico e você vai ter que aprender a lidar com eles também. Temos também o engenheiro. O engenheiro ou o arquiteto, quem quer que seja que vá fazer a sua planta, você também vai ter uma forma de lidar com essa parte aí no nosso procedimento de usucapião extrajudicial. Então, vamos lá. Usucapiente. Vamos falar do usucapiente. O usucapiente é aquela pessoa que comprou um imóvel irregular, não sabe como fazer para regularizar aquele imóvel, e essa pessoa ela vai precisar da sua ajuda para orientá-la no sentido de como ela vai regularizar o imóvel dela. Então, ela vai chegar no seu escritório dizendo que ela não tem o registro e você vai orientá-la no sentido de regularizar através da usucapião extrajudicial. Naquele momento que ela pensa em obter o seu registro através da usucapião extrajudicial, ela torna-se
o usucapiente da situação. E essa pessoa normalmente comprou o imóvel, como eu já falei em diversas aulas, da maneira que conseguiu e onde conseguiu. Pode ser que tenha comprado mais barato, mas foi o que ela conseguiu fazer. E ela merece ter o seu imóvel regularizado, porque não existe essa história de andar em desacordo com a lei. As pessoas precisam ter o registro. Se quem é dono tem o registro, todas as pessoas que possuem o imóvel, elas merecem ter esse registro. Elas vão precisar desse registro. Então, você vai lutar nesse sentido. E esse usucapiente, ele está vivendo consequências de problemas que, na verdade, não foi ele que criou. Na verdade, normalmente, esses problemas foram criados há muito tempo, às vezes antes dele adquirir aquele imóvel. Então, a gente precisa entender que esse usucapiente, ele não tem que pagar por erros de outras pessoas. Ele tem que ter o seu imóvel regularizado. Mas isso não significa dizer que a pessoa que provocou essa irregularidade é o vilão da história. Ele só é mais um personagem. Como também o usucapiente não é o mocinho. É só mais um personagem. Que você vai lutar por ele. Mas não contra os demais. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, esse é um personagem. A gente vai pensar agora no lado oposto, que é o proprietário. Esse proprietário que consta na matrícula, seja qual o padrão de regularidade for, ele também não é o vilão da história. De repente, ele simplesmente não conseguiu regularizar, porque nós vivemos num país burocrático. Num país onde se regularizar é muito caro, é muito complicado. E muitas vezes ele não consegue. Mas pode ser que ele tenha lutado muito para isso e você não vai saber. Então, você não está apto a estabelecer nenhum tipo de julgamento relacionado a essa parte que é o proprietário. Você não está apto a isso. Porque você não sabe da história dele, você não sabe das questões dele, então você não tem o direito de julgar essa pessoa. Você tem o dever apenas de se dirigir a essa pessoa e passar o seu problema para ela e pedir uma posição. E essa posição, no momento que você opta pela usucapião judicial, é pura e simplesmente a anuência. É só isso que você quer dele. E quando ele descobrir que é só isso que você quer dele, meu amor, ele vai fazer. Porque uma pessoa que normalmente está nessa posição de proprietário, às vezes coleciona processo contra ela. Porque a pessoa acreditou que ia receber a escritura e não recebeu. Então, quando você chega com uma proposta simples de só pedir a anuência dela, essa pessoa vai te dar. Ela vai te amar. Inclusive, ela vai te indicar uma série de outros casos dela para poder evitar processos futuros, para poder tirar aqueles processos que estão ali pendentes, que ainda não foi resolvido nada. Então, assim, você vai perceber que a pessoa com quem você vai ter a melhor relação é esse proprietário. Ele vai te ajudar a montar o processo, ele vai te dar uma série de documentos, entendeu? Mas ele só vai fazer isso por você de acordo com a postura que você tiver esse contato com ele. De acordo com essa postura. Se você chegar numa postura arrogante, impositiva, impondo e falando que ele está errado, que ele prejudicou o seu cliente, você já perdeu ali. Não é assim. Você tem que entender que o advogado da usucapião judicial é um advogado que ele está fazendo uma intermediação. E é preciso que ele entenda cada parte que compõe esse procedimento. Ele precisa ter sensibilidade para entender cada parte. Porque senão ele não vai se dar bem, não. Senão você vai para a via judicial, você quer brigar, você vai para a via judicial. Aqui é paz e amor, tá? E um pouco, sim, você tem que se impor.
mas é na paz, porque senão não faz não. Chegar na agressividade, você vai entrar para perder. Terceira pessoa, o confrontante. O nosso querido confrontante que tanto tumultua os nossos escritórios. Esse confrontante dá trabalho. Ele dá trabalho porque existe uma cultura também de que vizinho toma conta da vida um do outro, né? Invade a vida um do outro, tanto de cerca quanto de invadir mesmo, de ser uma pessoa invasiva. Então existe essa cultura. Engraçado que eu nunca tive um problema com um vizinho meu, mas eu já vi várias pessoas terem problemas com o vizinho e vejo todas as horas aí no nosso escritório. E o grande problema é que esse vizinho, se você parar para pensar, qual é o problema maior do confrontante? Não é nem a birra que ele possa ter dos capientes, não. Sabe? Que às vezes ele nem tem, mas é a ignorância. É o medo de assinar um papel que vai colocá-lo na cadeia. Você está entendendo? Porque ele não sabe o que está escrito ali, ele acha aquilo tudo muito doido, ele não tem nada com aquilo, e ele não vai ganhar nada com aquilo. Então, assim, por que ele vai assinar, vai ajudar os outros assim de graça? Para que isso? Você está entendendo qual é o raciocínio dele? Então, assim, você tem que oferecer algo. Eu não estou falando de propina, não. Estou falando assim, você tem que mostrar para ele que, de repente, se ele fizer para o seu cliente pode fazer para ele a mesma coisa. Inclusive, eu sugiro sempre de colocar as declarações de forma simultânea nas respectivas mãos e que eles assinem simultaneamente também. Então, assim, tem que haver uma contrapartida, senão ninguém faz nada de graça, não. A vida é assim. E não só por não querer ajudar, mas também por medo. Uma vez, eu pedi para um confrontante assinar um determinado documento. Ele se negou a assinar porque ele falou que ele não ia, que não sei quem falou que ele ia preso se ele assinasse aquilo ali. Então, as pessoas são muito ignorantes. Então, elas ficam imaginando coisas, entendeu? Que não tem nada a ver. Então, se elas não ganharem nada com isso, elas não vão fazer esse sacrifício de correr o risco. Tá entendendo? Então, é preciso que você mostre para ele que vai haver uma contrapartida. Por isso que é importante que ele assine aquele documento. Resolvido o confrontante, vamos pensar aqui no antecessor. Esse antecessor ele ainda está no risco. Por quê? Porque foi ele que vendeu para o seu cliente. Então, ele vai assinar de boa também, assim como o proprietário. Ele está no risco de sofrer um processo, por exemplo, sei lá, de educação compulsória, não é? Então, ele vai querer resolver o problema. E ele vai assinar, vai deixar soma posse com ele vai fazer tudo bem lindo. Ele não vai ter problema nenhum, você não vai ter problema nenhum com ele. Ele vai fazer tudo de boa. Da mesma forma que o proprietário. Só que em proporções menores, porque ele não vai te trazer cliente, porque na realidade ele só vendeu para o seu cliente atual. Vamos aos cartórios. Vamos iniciar aqui com a ata notarial. A gente está em oração para que esses problemas de insegurança acabem e caiam por terra, porque já se passaram 3 anos e está na hora de todo mundo estar com a usucapião judicial na ponta da língua. E sabendo fazer ata assim de olho fechado, porque é mole, é substituição de dado, é análise banal de documento. Então, vamos deixar essa preguiça de lado e vamos estudar esse provimento, vamos estudar toda essa legislação, porque a gente precisa pôr esse país para andar. Tá bom? E é o que acontece com os cartórios de notas e de registro de imóveis. Os seus respectivos funcionários estão com preguiça de estudar. E muitas vezes você vai bater lá no cartório e eles vão fechar a porta para você, falando que eles não fazem. Eles não podem não fazer. Se eles estão com a porta aberta, eles têm que oferecer todo o serviço que todo cartório de notas do país oferece. Não existe esse negócio, não faço esse procedimento. Ele faz sim.
E ele tem que fazer sim. Aprenda a se impor, aprenda a falar grosso, mais ou menos. Fala com ele assim, é preciso que você faça. Eu posso te ajudar. Por isso que você tem que estar sabendo muito de uso capião extrajudicial. E você só vai saber muito e ter essa segurança quando você começar a colocar esses papéis para fora e ir prenotando e ir vivendo. A vivência traz segurança. Só a vivência traz segurança. Eu estou te dando aqui um suporte, mas você só vai estar mesmo empoderado no momento que você fizer o seu primeiro, tá? Mas assim, minuta, você vai fazer mole, que eu vou ensinar um passo a passo aí nas aulas futuras, que você vai ficar craque e vai saber fazer qualquer minuta. E no momento que aquele tabelião falar, eu não faço, ou eu tenho medo de fazer, ou qualquer coisa nesse sentido, você vai falar, eu vou te ajudar. Eu tenho uma minuta pronta aqui, que é super completa, que inclusive transcreve praticamente o provimento. Na hora que o tabelião tiver contato com a sua minuta e perceber que aquela minuta é extremamente completa e que cumpre todos os requisitos do provimento, ele vai se sentir seguro a fazer. Porque ele vai ver que ele não está fazendo errado. E acontece muito de tabelião, às vezes, levar para o juiz corregedor para poder ver se está certinho aquilo ali, para ter uma segurança maior. Inclusive, se ele ficar muito inseguro, sugira isso a ele. Que aí ele pode ser que ele fique mais seguro. Sabe? Mas assim, dê a mão que se ele ficar se esquivando muito, dá uma pressionada, fala, não, você tem que fazer, tem essa não. Mas dê a mão para que ele faça da forma correta e não prejudique o seu procedimento. E eu tenho uma coisa para contar para vocês, já fiz muita ata. O tabelião ia lá só assinava. Eu que elaborava, digitava tudo. Então, assim, principalmente no começo. Nossa, às vezes nem lia. Falava, não, tá super ok. Sabe? Então, assim, ofereça ajuda. Eu acho que o caminho é esse, tá? Com relação ao registrador. Gente, o registrador não é o lobo mau, tá? Não é. Não é. E eu devo muito a todos eles, tá? Porque eu não saberia tanta coisa de uso capião extrajudicial se eu não tivesse tido tantas negativas de cada um deles. E cada negativa que eu tive me fez aperfeiçoar mais a forma com que eu fazia o meu procedimento. Então, sem essa de ficar achando o registrador também um pouco vilão, porque ele não quer fazer o uso capião extrajudicial. Você só não vai ceder a esse capricho. Mas ele também não é vilão porque ele tem as razões dele. O registrador, quando a gente viu lá a história do registro de imóveis, a gente entendeu o quanto que eles vieram lutando por essa segurança jurídica, entendeu? Para conferir segurança jurídica aos atos praticados. E se a gente se colocar um pouquinho no lugar dele, a gente vai entender que é muito difícil você viver trabalhando com uma forma durante anos e, de repente, aquilo tudo cair por terra, a gente começa do zero aqui. Como se tivesse tido uma bomba e estivesse começando assim, do zero. Não é fácil. Porque o uso capião extrajudicial é um procedimento muito, como é que eu posso falar, inusitado em algumas questões. Passa por cima de muitas leis, mas é em prol de um bem maior, que é a propriedade dessas pessoas. Mas, ainda assim, passa por cima de muitas questões, muitos princípios do cartório de registro de imóveis. Então, é muito difícil para o registrador. E é preciso que ele se sinta muito seguro, porque ele tem responsabilidade civil e criminal sobre os atos que ele pratica. Então, para ele, a segurança tem que ser redobrada. Mas as leis estão ali para todo mundo estudar. Então, é preciso que ele estude também. No momento que isso passou, que isso surgiu, que isso passou, que isso entrou em vigor, é preciso que você aprenda que tem que aprender, que você entenda que tem que aprender, entendeu? E não adianta você ficar fugindo, porque você tem que aprender e o registrador precisa aprender. E você pode dar a mão
para o registrador também, assim como você deu para o tabelião. Você pode ali mostrar para ele, olha, em tal lugar é feito dessa forma. Eles fazem assim e dá certo. Eu tenho essa minuta aqui de edital, eu tenho não sei o quê, entendeu? Você pode dar a mão também para dar segurança a ele. E sempre fazendo tudo da forma mais organizada possível, para que ele veja a transparência no seu procedimento. Tá bom? Então, meus amores, por agora é só. Até a próxima. Um beijo e fiquem com Deus.